Boa noite, seja muito bem-vindo para mais uma quarta-feira de live. Como vocês já vêm acompanhando, estamos fazendo uma série esse mês de mulheres da Bíblia e hoje nós vamos falar sobre Abigail. Para você que ainda não me conhece, está chegando agora, bem-vinda, Elisete. Eu sou Adriana Ribeiro, psicanalista clínica, e aqui nesse perfil trabalho muito sobre autoconhecimento com fé. Bem-vinda, Eliane! E hoje nós vamos trazer mais um pouquinho disso, esse autoconhecimento sobre nós, sobre as nossas lutas, os nossos desafios, juntamente com a fé também. Então, encaminhe essa live para mais pessoas, vamos trazer mais mulheres para estar juntamente conosco, os homens que também estiverem presentes sejam muito bem-vindos. Amém, Elisete. Já já vou chamar a Isabel para nós podermos estar falando sobre esse assunto delicioso. Esse mês de outubro nós tratamos, né, Outubro Rosa. E geralmente a gente fala muito, bem-vinda, Bel, sobre a saúde física, mas a nossa saúde espiritual ela está interligada. Então nós achamos por bem trazer para vocês, o nosso público, essas histórias tão assim motivacionais, relevantes e que vai nos ajudar a fortalecer a nossa fé também. Bem-vinda, Keila. Bel, Uhum. você conseguiu entrar, meu bem? Consegui. Que bom. Hoje eu não tô vendo você, então. E nem eu você. Mas Oh, meu vamos Deus. lá. Vamos lá. Meninas, vocês que estão aqui, nós duas estamos bem enquadradas, o som está bom para vocês. Nos deem esse feedback para nós podermos dar início na nossa live. Boa noite a todos. Boa noite, Adriana. Boa E noite. esses momentos que aqui estivemos seja de bênção para todas nós. Creio que temos muito a aprender nesta noite. Sim, obrigada, Elisete. Como todos já sabem, pelo menos a maioria, né? Pode ser que tenha alguém que nunca tenha ouvido falar de Abigail, por isso que é importante trazer. Por mais que nós falamos assim, histórias da Bíblia, mas tem muitas pessoas que não conhecem todas as histórias da Bíblia, né, Bel? E geralmente tem alguns nomes que são mais conhecidos, falados, e outros assim ficam meio perdidos. Mas Abigail, eu acredito que vocês já ouviram falar, a esposa de Nabal, aquela mulher que se casou com Davi. Então já vai trazendo para sua memória essa história maravilhosa. E na Bíblia começa assim, que Davi, quando ele foi ungido rei, ele não se apossou do trono imediatamente, porque Saul ainda estava no trono, e ele respeitou isso. Só que ele precisou fugir de Saul, porque Saul tinha inveja de Davi, né? Tinha raiva, queria atentar contra a vida dele. Então, Davi precisou ficar um bom tempo, bons anos fugindo, se escondendo, e numa dessas passagens ele se depara com Nabal. Os empregados de Nabal estavam no campo, né, cuidando das ovelhas, e ele e seus homens ficaram ali protegendo aqueles homens, né? Só que chegou um determinado tempo que, quando as pessoas protegiam, trabalhavam assim, eles pediam recompensa. Era uma forma justa pelo seu trabalho prestado. Então, Davi enviou seus soldados para lá falar com Nabal, pedir a recompensa pelo trabalho, e Nabal se recusou. Ainda falou: quem é Davi? Então, quando os soldados voltaram para Davi com a resposta, Davi ficou muito irado. Então, e Davi era um homem de guerra, então ele já pegou os soldados dele. Bem-vinda, Duda. Armou eles e falou: vamos para acabar com toda a casa de Nabal. Então, Davi se levantou para a guerra. Só que nesse ínterim, um dos servos de Nabal procurou a mulher dele, Abigail, e colocou ela a par, falou que o que Davi tinha feito era bom.
E Nabal, como o próprio nome dizia, que o significado de Nabal é insensato. Então, Nabal era assim, um homem que agia com insensatez. E ele tinha recusado de dar a recompensa para Davi. E o servo ainda disse para Abigail: veja o que você pode fazer. Então, olha só, diante disso já traz uma palavra forte. O servo sabia que Nabal era insensato, então ele procurou Abigail, o que não é tão normal, né? Porque dentro da casa, principalmente naquela época, era um homem que dava, né? Tinha autoridade. Só que Nabal era tão mau e tão insensato que seus próprios servos sabiam. Só que eles procuraram Abigail por quê? Veja o que você pode fazer. Então já vai prestando atenção nesses detalhes. E Abigail, ela sabendo do que ocorreu, ela levantou depressa, preparou muitas mercadorias e foi até Davi e os seus homens. Então ela chegou e disse que perdoasse ela, porque Nabal era um homem sensato, e pediu que Davi apaziguasse o coração. E Davi ainda bem, ele bendisse ela pelo bom senso por ter impedido que ele derramasse sangue inocente e se vingasse pelas próprias mãos. Então, olha só o que uma atitude de sabedoria fez. Bé, você quer dar continuidade? Bem-vinda, abençoada por Deus. Olha que nome maravilhoso. E essa história de Abigail, ela nos traz muitas lições. E uma das lições diz assim, ó, a maior conquista de alguém é ter domínio sobre si e sobre suas emoções, e isso acontece do lado de dentro. Como nós temos visto nas mulheres que temos estudado anteriormente, o domínio próprio, o domínio das suas próprias emoções. Nós vemos Abigail, a maneira ela foi sábia no seu agir, e ela soube ter o domínio próprio, de saber como agir no momento certo e na hora certa. Nós vemos aqui, assim, a humildade, nos iniciando, né, na história aí de Abigail. A humildade, nós vemos que quando os servos de Davi foram falar com Nabal, Nabal respondeu mal, não quis ajudar, não quis dar alimento para aqueles que estavam ali com Davi, e que haviam passado um tempo até mesmo ajudando os pastores ali de Nabal a cuidarem de suas ovelhas para que eles não fossem roubados, para que não fossem atacados por ladrões, por pessoas que poderiam atacar o bando quando eles estavam cuidando dos seus rebanhos. E Davi os protegeu no momento certo. E quando foi na hora da tosquia, que eles poderiam ter alguma recompensa, pelo menos alimento. Davi pediu alimento para ele e para seu bando. E Nabal disse assim, eu não conheço ele, não conheço ninguém. Respondeu mal a Davi, aos homens que Davi havia enviado para falar com ele. Mas olha a diferença de Abigail, que o servo, ele foi buscar, foi falar com Abigail. Certamente ele conhecia, né, a generosidade de Abigail, o seu modo de ser, a sua vida. E ele foi levar ali aquele problema que havia se levantado, porque ele falou assim, olha, Davi veio aqui, Nabal expulsou os seus homens, mas eles foram bons para nós quando nós estávamos no campo cuidando das ovelhas. E olha agora o que virá sobre nós, porque certamente Davi viria, ele sabia, Davi viria ali atacar a, a casa de Nabal, e certamente até mesmo seus servos seriam atingidos pela incoerência de Nabal. E esse servo foi até Abigail. E Abigail, na sua simplicidade, na sua humildade, ela ouviu um servo, né? Ela ouviu, ela parou, ela ouviu. Então, uma das primeiras lições que nós aprendemos aqui de Abigail é ouvir. Muitas vezes nós não paramos para ouvir alguém,
que vem nos trazer um recado, vem nos trazer uma notícia. E esse mesmo servo, ele fala assim, e se você pode fazer alguma coisa para que esse mal não venha até nós. E no mesmo momento, Abigail, com sabedoria, ela já arrumou os alimentos ali que ela tinha, porque estavam tendo um banquete, e ela arrumou os alimentos, arrumou o vinho, e enviou seus servos, né? Colocou nos jumentos e mandou seus servos à sua frente. Olha, vocês vão à minha frente, entreguem a Davi, eu irei atrás de vocês. E quando eles estavam indo de encontro a Davi, Davi já vinha vindo com a sua tropa preparada para exterminar a casa de Nabal. E olha que maravilhosa atitude de Abigail, uma atitude de uma mulher sábia, uma mulher humilde, uma mulher que ela teve um domínio sobre si, sobre as suas emoções. Porque quando Davi recebeu os homens com os presentes, eles disseram, olha, nós estamos indo lá para exterminar com a casa de Nabal. E ele havia até prometido que até amanhã não haveria nenhum menino que ficaria salvo daquela casa. E Davi recebeu o presente e Abigail, ela desceu do seu jumento e ela se prostrou, ela se dobrou, ela ajoelhou-se diante de Davi. E o que eu acho maravilhoso, assim, de Abigail, uma lição que ela nos traz, é que ela ali, ela se dobrando, ela se curvando diante de Davi, ela não acusou o seu esposo, ela não falou assim, olha, ela poderia assim, falar assim, salva a minha vida, porque eu não tenho culpa por aquilo que meu esposo fez. Ele foi insensato. O seu próprio nome diz que ele é tolo. Mas ali ela falou, ela tomou a culpa para si. Olha que interessante, né? Que lição que a Abigail nos traz. Ela chega ali, ela fala assim, olha, não leve em conta o erro da tua serva, porque eu não vi que os seus homens chegaram. Eu não estava atenta, eu não vi os seus homens chegarem. Porque certamente, se ela tivesse visto, ela teria acolhido de forma diferente. Então, ela tomou a responsabilidade da atitude de Nabal para ela. Assim, eu não vi os homens. Então, não leve em conta a atitude do meu marido, porque ele é tolo, né? Mas você é um homem de Deus, você tem pelejado as guerras do Senhor. E certamente você virá a ser rei. Então, que o sangue de inocente não esteja nas suas mãos quando isso acontecer e venha atrapalhar o seu reinado. Porque certamente o Senhor lhe fará grande. E quando isso suceder, se lembre da tua serva. Então, a atitude de Abigail é tremenda. Como nós temos falado das outras mulheres aqui, nós já falamos de Joquebede, nós já falamos de Raabe, que elas não somente salvaram as suas vidas, se importaram com as suas vidas, mas se importaram com as vidas que estavam ao seu lado, ao seu redor. Porque a atitude de Abigail, dela se humilhar, dela ser pronta em agir com sabedoria e ter domínio das suas emoções, porque, olha, veja bem, ela sabia que certamente Davi viria sobre a sua casa e haveria morte ali, mas ela não fugiu, ela não se escondeu, mas ela foi de encontro a ele para reverter a situação. Olha que maravilha, né? Por isso que fala assim, uma das lições que nós aprendemos com Abigail, que é que a maior conquista de alguém é ter domínio sobre si e sobre suas emoções, e isso acontece do lado de dentro. Quando nós conhecemos as nossas emoções, como temos domínio
sobre nós, as nossas atitudes são outras, são atitudes de sabedoria, são atitudes de humildade, atitudes de graça, que pode alcançar muitas conquistas. Quem não governa a si mesmo pode conquistar coisas que têm preço, como Nabal. Nabal, ele não dominava a si mesmo, ele conquistou muitas coisas. Certamente ali na Tosquia haveria uma recompensa pelo cuidado das suas ovelhas, uma recompensa financeira, né? E mais, a sabedoria de Abigail, ela não conquistou somente o preço, algo financeiro para a sua casa, mas ela conquistou algo que não tinha preço, que não tinha preço, olha que tinha muito valor, que era a vida de todos os da sua casa. E até mesmo nós vemos que ela fala para Davi assim, que o sangue de inocentes não fique nas suas mãos e te tragam culpa quando você governar. Olha como as nossas atitudes, o nosso domínio próprio, nós sabemos controlar as nossas emoções, trazem benefícios, trazem bênçãos para nossas vidas e para aqueles que nos rodeiam. Que nós possamos guardar essa lição de Abigail e tomar posse para as nossas vidas, aprendermos com ela, sermos mulheres sábias, mulheres que sabem dominar a si próprias, a nós mesmos, a nos dominar, termos domínio próprio nas nossas emoções, para que possamos ver a nossa casa sendo abençoada em todas as áreas. Verdade. A Bíblia fala, né, Bel, que Abigail era uma mulher bonita e inteligente. Olha só, né? Duas qualidades que são bem colocadas. Só que a gente olha assim, a inteligência, ela vem do homem, mas a sabedoria, ela vem de Deus. Então, além de ser bonita e inteligente, ela tinha essa sabedoria de Deus. Ela era uma mulher sábia, né? Então, como Abigail usou essa sabedoria para evitar conflitos e preservar vidas, então podemos ver que a inteligência, quando aliada à sensibilidade, gera vida ao prover harmonia, escolhas prudentes e soluções criativas em meio ao caos. Que foi justamente isso que ela se deparou, né? Porque a casa dela estava para ser destruída. Haveria, bem-vinda, Cleidiele, haveria ali uma batalha por causa de uma insensatez, de uma situação não pensada, injusta, na verdade. Só que essa sabedoria, essa inteligência dela, assimilada, aliada, né, com a sensibilidade, que não basta você ter só coragem, precisa ter sensibilidade também. E isso é uma coisa muito presente na alma feminina, né, Bel? A mulher, por natureza, ela tem essa sensibilidade. Mas de que adianta essa sensibilidade se ela não está agregada junto com a nossa inteligência? Então, aí que traz essa palavra de sabedoria. Olha só que coisa linda. E foi o que Abigail usou. Ela usou dessa inteligência dela, dessas virtudes, essa sabedoria para poder o quê? Achar uma criação, uma solução criativa para apaziguar. Então, em meio àquele caos, que foi uma guerra que tinha se levantado, ela conseguiu apaziguar o coração de Davi. Tanto que, depois dessa história, fala que Nabal, ele acabou sofrendo, né, as consequências e ele morreu. E Davi, quando soube, ele mandou os seus soldados até lá e pediu a Abigail em casamento. E ela prontamente se arrumou e foi e aceitou. Então, essa inteligência dela trouxe benefícios, independente do que tinha acontecido naquele momento. Então, a Abigail, ela se movia e agia de maneira completamente inteligente. Então, olha todas as ações de Abigail. Então, não era só uma questão com ela, era uma questão ao redor dela. Então, todos que estavam com Abigail se beneficiaram de sua inteligência, de sua prudência,
Então, é isso uma das lições que nós trazemos também, que dentro da nossa casa, no meio onde nós vivemos em sociedade, as nossas atitudes, o movimento que nós fazemos, ele diz completamente o que nós somos, como nós pensamos, como nós nos adaptamos às situações, né, Bel? E quem está ao nosso redor, ele desfruta dessas ações. Então, vale você pensar hoje assim, o que que você está enchendo a sua mente? Teria sido destruída. E atitudes. Então, nós devemos ocupar a nossa mente com a palavra de Deus. Nós vemos que Abigail, ela tinha conhecimento de quem era Davi. Ela tinha conhecimento do que Davi já havia feito ao povo de Israel. Já havia vencido guerras, havia demonstrado que ele estava lutando as guerras do Senhor, que ele era servo do Senhor. Até mesmo ela já sabia que ele futuramente ele seria o rei de Israel. Tanto que ela fala assim que o sangue de inocente não esteja nas suas mãos quando você vier a governar. Olha que tremendo isso. Eu falo assim que porque Davi, quando ele soube da resposta de Nabal, no seu coração subiu uma raiva, um momento, um desejo de vingança, de vingar aquela palavra dura de Nabal que não soube recompensar o que os homens de Davi havia feito para com os homens de Nabal, guardando, zelando o seu rebanho. Então, naquele momento, Davi, ele sentiu raiva, ele sentiu desejo de vingança, desejo de morte. Ele não pensou. E quando nós estamos com raiva, muitas vezes nós tomamos atitudes impensadas, e muitas vezes isso traz consequências em nossas vidas. E Abigail, ela foi usada por Deus, não somente para salvar a sua casa, mas também para impedir que Davi fizesse algo que viesse manchar a sua vida, viesse manchar futuramente o seu governo em Israel. Ficar até mesmo manchado diante de Deus. Porque nós vemos que Davi era perseguido por Saul. Saul queria tirar a vida de Davi. E Davi teve a oportunidade de tirar a vida de Saul, mas ele não colocou a sua mão sobre Saul, porque ele sabia quem ele servia. Ele não queria tirar a vida de alguém, mas naquele momento de raiva ele ia destruir toda uma família, toda uma casa, servos, todos que estavam lá, pela palavra de um homem, de Nabal, por ele ter ficado com raiva da atitude de Nabal. Então, Abigail, com a sua sabedoria, com a sua graça, com o seu domínio próprio, ela conseguiu apaziguar o coração de Davi. Porque a partir daquele momento ainda ela falou assim, nossa, eu trouxe esse presente para que seus homens comam. Ela enviou muitos presentes ali para Davi, né? Coisas de comer para alimentar aqueles homens. Nos diz a palavra de Deus que ela diligentemente ela tomou 200 pães, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo torrada, cachos de passas de uva, passa de figo, e enviou na frente. Ela enviou alimentação para todos aqueles homens. Então, ela, com sabedoria, ela chegou e falou: olha, eu trouxe para os seus homens o alimento que você necessitava. E não faça dano, não use de vingança, não derrame sangue inocente que venha manchar
a sua própria imagem diante do povo de Israel, derramando sangue inocente. Olha a atitude de uma mulher. Que nós possamos, essa lição possa ficar em nós, que nós possamos ser como Abigail, mulheres, né, e que no momento certo, na hora certa, tenhamos uma palavra de impedir muitas vezes que alguém, num momento de raiva, num momento de descontrole, venha tomar atitudes que venham prejudicar outras pessoas. E que possamos encontrar no nosso caminho, quando estamos com raivas, quando queremos tomar atitudes errôneas na nossa vida, possamos encontrar pessoas como Abigail, que possam chegar até nós e falar: não faça isso, porque a vingança não pertence a nós, mas pertence ao nosso Deus. Ele tratará no momento certo e na hora certa. Então, quando nós estamos com raiva, encontramos alguém que apazigue o nosso coração, as nossas atitudes são outras e muitas vezes nos impede de fazer algo que venha nos prejudicar. Exatamente. Tem uma lição também que é excelente. A Abigail não deixava as coisas para depois, ela agia com prontidão. Tanto que o próprio servo foi até ela para pedir ajuda e disse: veja o que você pode fazer. E ela se levantou para resolver, né? E esse mover em prontidão é ter discernimento, rapidez, antecipando necessidades e evitando crises, transformando oportunidades em proteção e propósito. Boa noite, Rai. Olha só, bem-vinda, Dalete. Esse antecipando necessidades e evitando crises. Quando a gente fala muito assim da mulher de Provérbios, né, Bel? Às vezes a gente se perde em tantos versículos, fala, nossa, é tanta coisa que é colocado ali, mas só que em cada mulher dessa que a gente está trazendo aqui cada semana, vocês podem ver essa mulher de Provérbios presente. São pequenas ações que nós vamos sendo construídas aos poucos, né? Então, estar dentro desse olhar é resplandecer esse caráter de Deus. E é isso que essas lições nos trazem. Que olha só, você tendo essa sabedoria, né, Bel? Quantas vezes a gente pode antecipar necessidades, evitar crises, igual a Abigail fez? Ela transformou oportunidades em proteção e propósito. Proteção porque ela protegeu a família. Mesmo ela tendo um marido insensato, ela se levantou para proteger a sua casa e transformou aquilo num propósito, porque ela veio a ser mais para frente por situações, né? Bem-vinda, Geise, que a própria vida colocou no caminho dela, esposa de um rei, e ela pôde governar junto com ele. Então, olha para esse lado, como era Davi tendo Abigail como sua conciliadora, como sua auxiliadora. Quantos conselhos essa mulher não deu para ele em muitos momentos de guerra, em muitos momentos de situações difíceis. Então, na Bíblia não conta isso. Só que quando você traz esse olhar, você para e pensa: quantas noites Davi precisou de um socorro, de um auxílio, e Abigail estava ali com a sua sabedoria para auxiliar. Então, ela transformou aquele momento da vida dela em propósito. Bem-vinda, Maria. E isso traz uma lição para nós, o quanto nós vivemos acomodadas, que é justamente isso. Muitas das vezes, o medo nos paralisa e faz nós parar, retroceder no caminho, só que essa mulher de Provérbios, essas virtudes que nós temos que ir lapidando, traz isso, né, Bel? Que quanto mais nós nos acomodamos, mais nós deixamos passar esses momentos para viver propósitos da nossa vida. Então, Abigail, ela sabia o que fazer e estava pronta para agir em direção ao que precisava ser feito. Até então, ela não sabia da situação que estava acontecendo, mas no momento em que ela soube, ela se levantou. Ela preparou tudo aquilo que ela viu que realmente tinha necessidade e foi atrás. Então, a Abigail, ela era pacificadora e existe poder nisso. Nós podemos exercer esse poder através da calma e da sabedoria, derramando conflitos com palavras e ações justas,
mostrando que a verdadeira força está em restaurar a paz. Olha só, Davi se levantou para uma guerra. Abigail, com a sua serenidade, se levantou para promover a paz. São duas ações completamente diferentes. Um estava com o coração tomado de ira, mas Abigail, com o coração tomado pela sua sabedoria, ela se levantou e promoveu a paz. Então é isso que nós temos que ter no nosso coração. Não vai ter momentos na vida que nós não vamos nos irar. Tanto que a palavra diz: irai-vos, mas não pequeis. Porque a nossa natureza, ela vai clamar pelas nossas emoções, mas isso não quer dizer que nós devemos nos deixar ser dominados por ela. Irai-vos e não pequeis. Olha só, Abigail, ela se levantou sem ira. Ela tinha todo um direito, vamos dizer assim, de correr, de fugir, de se exacerbar, mas não, ela levantou com paz e ela reverteu a situação. Abigail, ela criava diálogo e ambientes de paz. Olha só, né? É só esse diálogo com Davi, vocês já tiveram uma noção, né? Que ela, o ambiente de paz que ela criou. Ela colocou fim num mal que estava começando ali. Quando ela volta para casa depois dessa conversa com Davi, como estava tendo festa na casa dela, Nabal estava embriagado. Ela não foi conversar com ele naquele momento, ela esperou chegar no outro dia, quando ele estava são, para conversar com ele. Então, olha só quanta sabedoria essa mulher tinha e quanta diferença fez na vida dela, né? Então, diante disso, nós devemos observar, né, a nossa maneira de falar, agir e estarmos prontas para promover a paz. Muitas das vezes você pode pensar, né? Eu vou promover a paz onde? Lá fora não. Dentro da nossa casa, mas dentro dessa nossa casa aqui. Porque é essa casa que começa. Então, todas as suas emoções, esteja atenta no seu falar, na sua maneira de agir, de pensar, porque tudo aquilo que nós pensamos, nós trazemos para comportamentos. Então, pense na sua maneira de agir, reflita sobre isso. Traga primeiramente a paz dentro de você. Todos esses conflitos internos que está aí dentro, você tem esse poder, exercer esse poder de ser pacificadora. Abigail nos chama para moldar as nossas atitudes e palavras com sabedoria. Em nenhum momento da história conta que ela precisou usar de voz alta, usar de força. Não, ela foi simplesmente aquela mulher sábia, calma, pacificadora, colocou em palavras o que tinha no coração. E através disso, vocês veem, né, a reviravolta que a história de Abigail teve. Bel? O controlar a si mesmo é controlar pensamentos, palavras e atitudes. E como nós podemos fazer isso? É ocupar a nossa mente com a palavra de Deus. Quando a Abigail ela fala com Davi, ela tinha um conhecimento de quem era Davi, que Deus estava fazendo através da vida de Davi, que ainda iria fazer através de Davi. Então, a sua mente estava cheia da palavra de Deus, ela tinha o domínio, porque ela tinha o conhecimento, os seus pensamentos é, eram controlados. Então, ela sabia, por isso que iniciei essa live falando assim, a maior conquista de alguém é ter domínio sobre si mesmo. O que é ter domínio sobre nós mesmos? Domínio sobre os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos muitas vezes nos levam a atitudes erradas. Então, que nós possamos ter, né, esse controle nos nossos pensamentos. E quando nós controlamos o nosso pensamento, nós controlamos as nossas palavras, as nossas atitudes. E muitas vezes eu vejo assim, que a Abigail, quando ela chegou ali, o seu esposo estava bêbado, ela se calou. E muitas vezes nós temos que engolir as nossas palavras, temos que nos calar, saber o momento certo de falar, o momento certo de agir. E isso é o domínio próprio. Nós devemos controlar os nossos pensamentos, e controlando os nossos pensamentos, nós controlaremos
as nossas atitudes. Então, a Abigail, ela soube todo o momento certo. Quando ela ouviu o relato do servo, ela prontamente, com sabedoria, ela já agiu no mesmo instante. Ela não teve medo, porque ela foi de encontro ao inimigo que viria para destruir toda a sua casa. Mas ela foi de encontro a ele, né? Ela foi de encontro para querer resolver, querer trazer paz naquele lugar, naquele momento tão sério ali na sua vida, causado pelo seu esposo. Então, ela não teve prepotência. Quando ela chegou para Davi, ela se humilhou. Quando ela ouviu o servo, quando ela ouviu o servo, ela ouviu com humildade, não com prepotência, porque certamente Nabal tinha muitos homens. Ele poderia falar assim, não, deixa esse caso com o meu esposo, ele tem servos que vai, né, defender a nossa casa. Mas não, ela viu que era uma atitude errada dele. Então ela não falou nada para ele, preparou todo aquele alimento que Davi havia pedido e foi de encontro, foi interceder pela sua casa. Então, a humildade, ela agiu com a humildade, não com prepotência. Ela defendeu o marido e não o vingou, porque ela poderia ali interceder por ela, pelos servos, e deixar o seu esposo, né? Porque diz que ele era insensato, ele era tolo, ele era um homem de dura serviço, mas não, ela intercedeu por toda a casa. Então ela teve compaixão, mesmo sabendo que ele era um homem tolo, um homem rude, ela teve compaixão, ela foi altruísta. O que é ser altruísta? É se doar para o próximo sem esperar nada em troca. Ela teve coragem no momento certo e ela não se acovardou diante de um momento difícil. Ela foi ter com Davi. Ela não se acovardou. E muitas vezes, em momentos difíceis, nós nos escondemos, nos acovardamos, não temos coragem de ter atitudes sábias e corajosas como Abigail teve. E ela teve no tempo certo de falar com Nabal. Porque quando ela foi com Davi, intercedeu com Davi, Davi agradeceu ela pela atitude dela, por impedir ele de fazer um ato errado, que ele reconheceu no momento que ele iria derramar sangue inocente. Ela voltou para sua casa. E chegando lá, o seu esposo estava bêbado no meio de uma festa, e ela se calou, ela não falou naquele momento. Olha a sabedoria. Muitas vezes nós vemos, né, relatos de mulheres que têm os seus homens, esposos bêbados em casa, e há muitas brigas, há muita confusão, mas a sabedoria no calar no momento certo e saber falar no momento certo, porque ela não escondeu dele o que ela foi fazer, mas ela esperou o momento certo de falar para ele a atitude que ela havia tomado. Então, houve uma sabedoria de se calar no momento certo e de falar na hora certa. Então, com a lição, a Abigail, ela nos traz lições maravilhosas. Se nós formos pegar ponto por ponto, há lições maravilhosas na vida de Abigail. Que o Senhor possa nos dar essa sabedoria, essa graça de sermos como ela, de termos atitudes sábias no momento certo e na hora certa. A palavra do Senhor, ela nos diz assim, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu creio que Abigail, primeiramente, ela temia Deus. E isso fazia dela uma mulher sábia. Isso fazia dela uma mulher sábia. Como a Adriana já falou, a sabedoria é diferente do conhecimento. Então, a sabedoria é o que nos leva a usar o conhecimento, aquilo que nós sabemos,
no momento certo e na hora certa. Exatamente. A Abigail, ela fez a parte dela sem esperar, né? Então, através disso, ela fez a parte dela sem esperar por outros. E a partir disso, nós devemos agir com responsabilidade, coragem, sabendo que pequenas atitudes podem gerar grandes transformações. E dentro disso, quer trazer também uma parte assim, não se esconda atrás do erro dos outros, ou até mesmo do ego. No caso de Nabal, foi o ego e o erro. E ela não se escondeu atrás disso. Ela podia ter se escondido, né? Só que quando ela soube do ocorrido, ela fez o que era necessário. Então, muitas das vezes, nós passamos a vida colocando a culpa nos outros. E quando nós colocamos a culpa no outro, nós nos colocamos no lugar de vítima. Se for olhar pela situação, a Abigail podia ter se colocado no lugar de vítima. Poxa, eu vou sofrer uma retaliação. Mas ela não, ela tomou para si a responsabilidade. Quando você deixa de se colocar no lugar de vítima, você assume a sua autorresponsabilidade. Olha que diferença. A autorresponsabilidade muitas das vezes não é fácil, porque nós temos que sair do nosso lugar, do nosso comodismo. E é o que a Abigail nos ensina, a não nos acomodar. E não nos acomodar é ser autorresponsáveis por todas as pequenas ações que nós queremos transformar. Então, a responsabilidade por nossos atos, como demonstrado por Abigail, nos lembra que cada escolha tem um impacto. Então, quando assumimos essa responsabilidade, nós orientamos nossas ações com intenção, propósito, influenciando positivamente o ambiente e as pessoas ao nosso redor. Foi o que nós comentamos até aqui atrás, né? Todas as pessoas ao redor foram influenciadas por essas decisões. Então, agir de forma consciente fortalece a nossa integridade e cria um efeito transformador, promovendo confiança e harmonia. Bel, eu vou ir para o encerramento, que já está dando a hora. Eu quero fechar uma parte assim, a integridade. A Abigail tinha essa integridade. E o que é a integridade? A integridade é a qualidade de uma pessoa que tem conduta ética, reta, justa, honesta. Então, uma pessoa íntegra, ela mantém a sua conduta em qualquer situação, estando sozinha ou acompanhada, e age de acordo com suas convicções. Então, dentro disso, olha quão Abigail era íntegra. Porque, independente se ela estava com alguém ou não, ela agia da mesma forma. Quando o servo foi procurar ela, ele sabia dessa integridade. E ela agiu da mesma forma com Davi. Quando ela voltou para casa, que ela encontrou Nabal naquela situação, com certeza ela deve ter se retirado, eu imagino. Ela continuou com aquela integridade, porque ela continuou com a mesma conduta. Então, a Abigail nos ensina isso, trazer essa integridade para a nossa vida, que as nossas ações feitas com propósito, ela influencia tudo ao nosso redor. Bel, você quer encerrar a sua parte? Nós aprendemos muito com a Abigail, muitas lições ela nos traz, e que nós possamos guardar e ser mulheres íntegras, sabedoria, com sabedoria, e agirmos, né, de uma forma que possamos ser bênção na vida daqueles que nos rodeiam. E ser verdadeiramente aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Que possamos, como eu já disse no início, que possamos encontrar alguém no nosso caminho, como Abigail fez para com Davi, impedi-lo de fazer algo errado num momento de ira, um momento de raiva. E possamos ser também como Abigail na vida de outras pessoas, poder impedi-las de fazer algo que possa vir a trazer consequências que muitas vezes nós não queremos e no momento de raiva e de ira não conseguimos enxergar, não conseguimos ver. Que possamos ser sábias, que possamos ser humildes, que possamos ser altruístas, corajosas, porque é essa identidade que nós temos em Cristo Jesus. Que nós possamos ser uma Abigail na vida daqueles que nos rodeiam. Que Deus abençoe a cada um de nós. Fico muito feliz de estar aqui em cada
quarta-feira, que se essa live foi uma bênção na sua vida, que você possa compartilhar. E quarta-feira que vem nós estaremos aqui novamente, né, Adri? E, Que Deus abençoe em nome de Jesus. Esse é o nosso desejo. amém. E como a Bel disse, cada uma de nós temos todas essas virtudes. Então, peguem, mulheres, essas lições. Vamos ser um pouquinho como cada uma dessas mulheres, né, Bel? Todas nós temos que aprender. Nós estamos cada dia crescendo um pouquinho. Muitas de nós, às vezes, têm um temperamento mais forte, né, Bel? A Abigail nos ensina isso, né? As pessoas que é um pouco mais acomodada, eu, por exemplo, sou uma fleumática, eu sou um pouco mais acomodada. Então, para mim, essa lição de Abigail foi excelente. Não se acomodar tanto. Então, se você que está aqui agora presente quiser compartilhar conosco um pouquinho o que que a Abigail tocou no seu coração, para mim foi isso, que eu tenho que me mover mais. E você, Bel, o que ela deixou no seu coração? O que falou muito no meu coração, e eu acho que você deve ter até percebido, é de ela falar com Davi, apaziguando o seu coração, impedindo ele, no momento de ira e de raiva, tomar atitudes que venham prejudicar. Que eu já passei por isso em momentos de raiva insensato. Então, essa lição que a Abigail me traz, de ter a sabedoria, a graça, né, de ser uma Abigail, de impedir muitas vezes uma pessoa, no momento de ira e de raiva, tomar atitudes que venham prejudicá-la. E também peço a Deus que coloque pessoas assim ao meu lado, que possam me impedir muitas vezes, né, de, no momento de ira, de raiva, desconforto, ter atitudes que venham me prejudicar e venham prejudicar aqueles que estão ao nosso lado. Porque, assim como você falou em Efésios, fala-se, irai-vos e não pequeis. Né? Então, que nesse momento, muitas vezes, todos nós passamos por um momento de ira, um momento de raiva, não possamos encontrar uma Abigail no nosso caminho, ou sermos uma Abigail, de impedir que façamos, tomamos atitudes que venham nos prejudicar ou prejudicar os outros. Que possamos ser bênção. Nós queremos ser bênção e queremos que as pessoas que estejam ao nosso lado também sejam bênção para a nossa vida. Exatamente, que linda, Bel. Então, está aí, mulheres, vamos usar essas referências. Deus nos deixou ali maneiras como Ele quer nos forjar. E é isso, e nós somos as meninas dos olhos de Deus. Deus não nos colocou ali só por enfeite, né? Deus nos fez para um propósito e Ele acredita em cada uma de nós. Então, dentro da sua natureza, pegue essa beleza, essa serenidade, essa profundidade, como a Letícia colocou aqui, eu sou profunda. Cada uma de nós somos únicas. E todos nós vamos ter coisas a ser lapidadas, mas da mesma maneira que nós temos coisas a ser lapidadas, nós temos talentos que precisam ser usufruídos. E eles só vão ser usufruídos se nós agirmos como Abigail hoje. Não nos acomodarmos e nos deixar ser usadas naquilo que nós temos de melhor. Então, Deus abençoe a cada uma que está aqui conosco. Bel, mais uma vez, Deus abençoe por estar com você. Amém. Mulheres, é um prazer estar com vocês toda semana. Enviem essa live para as pessoas. Vamos trazer mais formiguinhas junto conosco, né, Bel? Para que nós possamos crescer juntas. Porque é assim, é como se nós estivéssemos em volta da mesa agora, né, Bel? Cada uma de nós nos alimentando de uma coisa. E estar na mesa cura. Então, vamos fazer essa mesa crescer. Meninas, até semana que vem. Fiquem com Deus. Amém. Deus abençoe.